Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva ou me siga aí, deixe o seu like, ative o sininho e deixe já um comentário para ajudar no engajamento. Como você viu, a gente vai falar sobre o texto Grande Edgar do livro As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, se você está aí comigo, comenta aí, por favor, comenta aí Edgar. Simplesmente isso, só para me ajudar no engajamento, beleza? Eu vou te falar aqui 10 coisas determinantes, 10 coisas relevantes sobre esse texto. Primeiramente, quando você começa a ler esse texto, você fica na dúvida se ele é um conto ou se ele é uma crônica. Primeiramente, o que é um conto? Um conto é uma narrativa curta que vai ter vários e vários elementos que a gente também vai enxergar no romance, também vai enxergar numa história. Como assim? A gente vai ter delimitação do tempo, a gente vai ter o tempo decorrendo, o tempo acontecendo, se desenvolvendo. A gente vai ter espaço, ou então espaços, menos espaços do que no romance. A gente vai ter personagens, menos personagens do que no romance. A gente vai ter um enredo bem menos desenvolvido do que no romance também, beleza? Daqui a pouco a gente fala alguns aspectos da crônica presente nesse texto. Em vários momentos você vai perceber uma conversa com um leitor ao longo desse texto. Logo na primeira linha você já percebe, já deve ter acontecido com você. Aí se inicia o diálogo do personagem com outro personagem. Você não está se lembrando de mim? Beleza? Você percebe logo na primeira linha a marca de interlocução. É uma mistura de conto e crônica, como eu falei anteriormente. Por quê? Tem lá os elementos do conto, que muitos deles estão presentes no romance, só que no conto são menos desenvolvidos. O que é a crônica? A crônica é um texto que analisa, de certa forma, o cotidiano, coloca uma espécie de lente de aumento no cotidiano. Um espetáculo de stand-up comedy, por exemplo, é uma crônica do cotidiano. O Leandro Hassum tinha um stand-up que ele chamava de lente de aumento. Por quê? Ele analisava fatos cotidianos, analisando, dissecando certos pormenores de modo que ficava engraçado. Eu já vi um stand-up comedy, por exemplo, em que falavam sobre o cone numa rua, no estacionamento, em que falavam sobre o limão na bebida, e isso tudo acabava ficando bem engraçado, certo? Nesse caso aí, a gente percebe que é colocada, uma lente de aumento numa questão bem cotidiana. Quando você encontra alguém na rua, você não se lembra dessa pessoa, mas você fica assim, meio sem graça, sem saber o que fazer, certo? Nesse caso, tem um tom, a crônica vai ter um tom humorístico, pode ter um tom crítico, pode ter um tom sentimental, pode variar o tom predominante, beleza? A gente percebe vários caminhos ali. Olha só esse ponto. Olha, sem querer fazer um trocadilho, olha só que, como a própria autoria do texto diz, neste ponto você tem uma escolha. Há três caminhos a seguir. O curto, o grosso, o sincero. O que a autoria do texto vai fazendo aí contigo? Vai te dando várias possibilidades de entendimento, várias possibilidades de leitura. Em alguns momentos faz uma certa regressão para pensar numa outra possibilidade, certo? Depois ele vai fazendo também pequenos julgamentos. Essa própria passagem, curto, grosso, sincero, quando você poderia simplesmente dizer não para uma pessoa, já é um julgamento, já é um julgamento de uma ação que você poderia tomar ali. Lembrando que é um narrador onisciente. Olha só um momento quando ele fala aqui. Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso, certo? Algo que pode acontecer com você e pelo jeito está acontecendo com o personagem dele ali. E, em alguns momentos, esse percurso, essas ideias, essas sugestões que a autoria do texto, que o narrador vai te dando, se aproximam até de espetáculos teatrais, né? Como pegar uma mesma situação, ficar indo e voltando nessa situação, pensando em dinâmicas, em modos diferentes de agir, certo? E por último, qual é a mentira? A mentira é quando você, no caso o personagem aqui, finge que conhece aquela pessoa só para não ficar mal, né? Lembrando, no canal, acho que aqui, mas lá na outra rede, temos esse texto inteirinho lido. E se você quiser questões sobre esse texto, vai e escreva aí para mim também nos comentários. Questões, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.